Oi, pessoal, eu sou Priscila, atual secretária da Andipet, Associação Nacional dos Distribuidores PET. E se você está aí nos ouvindo e ainda não é associado, vem fazer parte dessa associação, porque aqui é um canal para você divulgar os seus serviços, ou parceiro, ou produto que você oferta para o nosso mercado. Bom, hoje nós estamos aqui para mais uma edição desse podcast. Estou acompanhada do nosso presidente Diego, mais uma vez, uma honra sempre. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Quero dizer para vocês que eu estou muito contente, né, com a repercussão desse podcast, superando nossa expectativa. Muita gente comentando, né? A gente está aqui em São Paulo aproveitando o encontro de um fornecedor e, assim, o assunto do momento, falando sobre esse podcast, sobre as possibilidades que ele está trazendo para o mercado. E tem muita coisa bacana vindo aí. Então, aproveitar, pedir para o associado impulsionar, né? Compartilhar com seus clientes, com fornecedores, com outros distribuidores que ainda não fazem parte da associação. Estão curtindo, seguindo a Andipet nas redes sociais, né? No Instagram, _Andipet, e no YouTube, Andipet Oficial. E hoje, né, mais uma gravação, a gente está aqui com um sócio de um associado da Andipet, né? O associado da Andipet que trouxe esse encontro é o Marcos, lá da Quali, na Bahia. Um abraço, Marcos, obrigado, né, por essa oportunidade de estar aqui com o teu sócio. Então, Renato Branco, agora aqui oficialmente. Obrigado, Renato. Obrigado a vocês. Satisfação enorme poder participar desse podcast aqui, né? A gente acompanha o trabalho de vocês, da Andipet, né? E estamos juntos aí para poder ajudá-los aí da melhor forma possível na divulgação, inclusive, desse podcast aí. Já conheço o Renato há alguns anos, eu acho que se fosse 1940, a tua profissão seria caixeiro viajante. Porque o que esse homem viaja, impressionante. É verdade, a gente roda um pouquinho aí pelo Brasil afora. Conhece o Brasil todo, né? Conheço, graças a Deus a gente está aí no mercado, né, focado no mercado pet e visitando os nossos clientes, distribuidores aí, né, Brasil afora. Do Oiapoque ao Chuí. E hoje nós vamos trazer oportunidade para todos os distribuidores do Brasil, né? Com certeza. Como varejista. São várias aqui, né? Acho que esse é qual é o público hoje que você foca? Nós temos um trabalho focado com distribuidores exclusivos, né? Então nós buscamos aí parceiros, né? Distribuidores, né? Nós temos distribuidores que atuam no segmento de ração, no segmento de acessórios, no segmento de medicamentos. Então hoje nós estamos focados aí no trabalho, né? Desenvolver parceiros, clientes e distribuidores, né? Então para a gente organizar bem, assim, ó. O Renato, ele é diretor comercial da Absortec. A Absortec hoje é uma indústria exclusiva de tapete higiênico, é o único produto que vocês trabalham, certo? Apresenta pra gente um pouquinho da história dessa empresa, né? O Marcos da Quali é teu sócio, o Marcos cuida ali da parte financeira e você, o diretor comercial dessa operação, é o que toca a operação, né? Colocar assim, o Marcos paga os boletos. É isso aí. A Absortec foi planejada, né, em meados de 2019 e começou a funcionar mesmo em março de 2020, né? Então o primeiro faturamento saiu na semana semana que antecedeu o lockdown. Com vocês, né? Mas é uma empresa que já existe antes disso. Não. Ela foi nasceu naquele período. Nasceu em meados de 2019, né? Na ocasião era eu e mais 2 sócios. E então, né, foi ali naquele momento conturbado, né? Vocês já eram do mercado? Porque qual a motivação de vocês de investir nesse mercado de tapete higiênico? Nós identificamos aí uma oportunidade, né, no mercado. Existiam 2 categorias de tapetes base reciclado e tapetes base e o tapete slim, né? Então nós identificamos que existia uma oportunidade porque alguns consumidores de tapete base reciclado, quando utilizavam o produto slim, eles não se adaptavam. Então nós entendemos que trazer um produto com uma qualidade em absorção muito boa, e um produto mais sustentável, né? Nosso produto ele utiliza 30% menos de celulose, então seria uma oportunidade de oferecer um produto para o consumidor com uma qualidade de absorção muito boa, né?
Nosso produto ele tem uma qualidade acima do produto Slim, né? E uma qualidade similar e até melhor do que o produto com base reciclado. Então nós trouxemos aí um produto que hoje é um produto que nós denominamos de tapetes higiênicos compactos, tá? Então, é um produto que tem uma cubagem menor. E tem a conveniência do Slim de ocupar pouco espaço em gôndola e ter uma absorção melhor. O tapete Slim, ele ainda é um tapete menor ainda do que o nosso tapete, exatamente. Porém, né, alguns consumidores não se adaptaram ao tapete Slim. Tá. Então, o nosso tapete, né, é um tapete compacto, é um tapete que foi pensado com uma tecnologia avançada, né, similar ao que existe hoje em fraldas infantis. Né? Então, a nossa fábrica, né, ela foi construída e planejada, né, por um especialista da área de fraldas infantis, e aí nós utilizamos essa mesma tecnologia, né, entregando então hoje um produto com uma qualidade, né, e um custo-benefício muito bom. Então, você está me dizendo que dentro da Absortec vocês ofertam hoje algumas linhas de produto. Você tem o Slim, você tem o compacto e vocês ainda têm um produto mais... Hoje nós trabalhamos com praticamente 3 linhas de produtos. Isso aí, 3 linhas. Nós temos um tapete super premium, um tapete premium e um tapete econômico. Tá? Nós não produzimos hoje um tapete Slim, então... São 3 marcas distintas aqui. Nós temos 4 marcas, tá? Nós temos a marca Dr. Pads, Fun Pads, que são produtos super premium. Temos a marca Tapetudo, tá? Que é uma marca premium e que ela atua em todos os segmentos, né? Em todos os canais de vendas. Tá? E temos a marca Go Pads, que é um produto que nós lançamos agora recentemente, que é um produto econômico. Né? E é um produto econômico mais acessível, porém, né, sem perder o nosso propósito, que é entregar um produto para o consumidor com qualidade. Né? Tá. Só para entender um pouquinho do modelo, assim, você já tem distribuidor espalhado no Brasil em todas essas áreas. Se já tiver um distribuidor na minha área, por exemplo, um Tapetudo já vende ali, FanPads já tem. Eu consigo, junto da Absortec, faz uma marca só para mim, para minha distribuidora. Como que funciona isso? Ou se dentro dessa linha também que você oferta, se for que são 4 linhas, se na minha região já tem um distribuidor atuando com uma marca com uma marca, se existe a possibilidade de ter outro distribuidor com outra marca, vocês trabalham nesse... Sim. Nós temos marcas e nós trabalhamos com distribuidores exclusivos por marca. Né? Então, existem situações onde existe um distribuidor, existem estados ou regiões onde existe um distribuidor que trabalha com a marca X, o outro com a marca Y, então a gente tem esse trabalho, né, esse cuidado, né, de oferecer exclusividade daquela marca para um e não para todos, né? Então a gente tem aí esse trabalho focado na marca para poder atender bem o canal de distribuição. Vou te trazer uma possível objeção aqui de vamos lá, o associado está nos assistindo ali, ele não tem tapete higiênico na pasta dele. Ele tem um baita desejo de ter uma marca própria, né? Acho que todo mundo sonha com isso, a marca da distribuidora, meu registro, eu vou fazer um trabalho ali, não vou perder a distribuição da noite para o dia. Só tem um inconveniente que muitas indústrias colocam, não sei se acontece na Absortec, qual o volume que eu tenho que ter de compromisso de compra? Tem um compromisso com embalagens, por exemplo? Fala um pouquinho desse modelo, se é que você já tem isso estruturado, né? A marca própria é um segmento que cresce bastante, né? Então, importadores, fabricantes do mercado pet que atuam em outras categorias, lojistas e até mesmo distribuidores já possuem essa marca própria, né, já desenvolveram e tem bastante, nós fazemos várias marcas próprias e e vários outros, né, têm nos procurados aí recentemente. Então, dentro da Absortec, né, a gente tem um crescimento significativo de terceirização, né, de marca própria e... Curiosamente, isso representa o quê? Ter marca própria, ter os tapetes 70-30, meio a meio? Hoje eu posso dizer aí
70-30. 70-30. Então, olha só, já tem um reflexo de mercado aqui grande, né? Sim, de interessados em marca própria. Sim. É um movimento, né, que eu acredito que o mercado pet está passando, né, e que aconteceu isso no varejo alimentar, né? Várias redes de varejo também. A tendência é pura até mesmo. por segurança, né, da própria distribuição, né, assegurar ali o volume de venda, né? De ter a sua marca, de né? De ter a sua marca, Mas né? eu não vou deixar de fugir da pergunta. Tem ou não tem volume mínimo para... A embalagem, né? As gráficas, né? Elas exigem um lote mínimo, né? Tá. Esse lote Você mínimo. tem ideia de quanto que é ou não? Tenho. Embalagens com 7 unidades, né? Tá. A gente fala aí de 30, 40 mil unidades. Tá. Eu posso consumir isso num ano, por exemplo? Faço um contrato anual e eu uso essas 30 mil no ano. Sim. Aí é tranquilo, não vou vender isso todo mês. Por um aí, ano até vai. Esse é o desenho, né? Entendi. Você tem um contrato, né? Onde você tem que consumir a sua embalagem durante um período. Ela não vence, né? Vence a embalagem? Não vence. A embalagem não vence. A não ser que seja muitos anos, pode ser que fique ali amarelada, tudo, alguma coisa. Exatamente. Tá. O produto, né? O shelf life, né? São 36 meses. Entendi. Então, mas a embalagem, a embalagem, ela só, né? Ela vai ser só vai botar a validade ali. Exatamente. Do produto. Bom, então a gente está falando que a Absortec, ela está inserida no mercado de alto giro, né? Porque a gente está falando aí de tapete higiênico, né? Que todo pet hoje trabalha, né? E que ela é multicanal, porque ela atende o distribuidor, né, de forma exclusiva com os seus produtos hoje, e também tem a possibilidade de atender o distribuidor com marca própria. Exato. Exatamente isso. E atendemos também algumas redes, né, de varejo, né, principalmente as nacionais. O varejista tem já a marca própria dele, já com contrato com vocês, ou só vendendo a tua marca diretamente? Nós temos alguns varejistas que fazem a marca própria dele. Sudeste? Ou já tem para as outras regiões? Sul-Sudeste. Talvez pelo volume, né? Justifica mais para um varejista dessa região. É um grupo, né? É um grupo que tem uma quantidade de lojas, de associados. Então, eles têm a marca própria e nós estamos produzindo a marca própria dele. Justamente por esse motivo, ele tem um volume, né? Isso daí, então, facilita. Faz sentido, né? Faz sentido, exatamente. Estou me colocando aqui no lugar de um distribuidor que não tem tapete, mais uma vez. Eu não entendo nada de marketing, eu não tenho um nome, eu não tenho ideia de layout de embalagem. Tu consegue me entregar isso tudo pronto? Criar nome, o layout, ou eu tenho que ir atrás de uma empresa de marketing? Nesse caso, nós temos a nossa equipe de marketing para os nossos produtos. Tá. Mas nós não conseguimos, né, oferecer esse serviço para... Você vai atuar como fabricante, então. Isso. Eu não consigo, né, oferecer esse serviço para todos aqueles interessados em produzir marca própria conosco. Então eu vou atrás dessa empresa, você indica, ó, essa empresa aqui pode fazer. Inclusive a Andipet pode, né, indicar hoje uma empresa, né, de marketing para desenvolver essa arte aí para o distribuidor. A gente já tem parceria também, né? E aí com a parceria com a Absortec, Andipet... E aí já a gente entrega consegue tudo pronto pro Renato. entregar um pacote. Que eu quero com certeza. Essa marca. Quem sabe uma marca da Andipet. Não é? Renato, fala um pouquinho, estou curiosa para saber como funciona o processo de fabricação, né, compra, a gente tem falado cada vez mais do sustentável, né, como que é essa decisão de produção? Como eu comentei, né, nós temos um processo... Né, nossa fábrica é moderna e muito bem organizada, né, então ela foi bem planejada e elaborada, né, por um especialista que veio do segmento de fraldas infantis, né, então nós temos uma tecnologia que permite produzir um tapete sustentável, um tapete que tem uma boa qualidade e entregar, né, justamente aquilo que o consumidor busca, né? Eu digo sempre que um consumidor de tapete higiênico, ele quer um produto que absorva.
Caso contrário, ele continuaria ainda comprando o jornal, né? O jornal, aquele velho e antigo jornal. Que ainda é muito usado, infelizmente, né? Ainda é muito usado, exatamente. Para vocês terem uma ideia, né? Assim, a penetração de tapetes higiênicos nos lares domésticos onde existem PET é uma penetração muito baixa. Ainda, né? Ainda. Mas a gente acredita que com a verticalização das moradias nas grandes cidades, cada vez mais novos consumidores, né, vão estar entrando, né, e consumindo esse produto, né, essa categoria, né? Então, o mercado PET é um mercado que cresce bastante, então a gente acredita que a categoria de tapetes higiênicos ainda crescerá mais ainda, né? Se for falar em capacidade de produção, vocês estão ocupando o que da fábrica hoje? O volume que vocês produzem? Hoje nós temos uma ociosidade aí por volta de 30%, 40%. Ainda consegue aumentar bem, né? Sim. E já estamos, né, planejando. Isso, né? Trabalhando 2 turnos só, né? Isso. Se quiser dar um terceiro, você aumenta mais ainda. Exato. E nós temos aí também, né, o planejamento aí de trazer um novo equipamento, né, de investir e expandir o nosso parque fabril, né, para poder aumentar a nossa produção também. Então, mais focado em aumento de produção e não é um equipamento com nova tecnologia. Não, tecnologia... Tá bem assistido. Exatamente. Seria um equipamento para aumentar o nosso parque fabril e nossa produção também. O que tu sugeres hoje de markup para um distribuidor que acabou de fechar contigo? Compra um tapete a R$50, eu já ia entrar no papo polêmico de preço, de custo, e você já trouxe. Dele. Mas então, tô tentando aqui ajudá-lo, né? Mas isso é um fator primordial. Esse é um assunto bem delicado, né? Que a indústria e o distribuidor, né? Vamos colocar aqui que são conversas comerciais muito delicadas, né? Porém necessárias, Sim. né? Nós temos distribuidores que trabalham com markup de 30%, 40%, 50%. Isso varia muito de região Isso varia muito. Tapete higiênico, categoria, é um produto muito comoditizado, né? Muito competitivo. Porém, nós acreditamos muito em treinamento, em campanhas, né? Para ajudar e facilitar a venda do distribuidor. Então, nós fazemos esse trabalho, né, junto com os nossos parceiros, com os nossos distribuidores, principalmente, né, informação, né, tem muitas marcas de tapetes higiênicos no mercado, porém pouca informação, né, tem muita informação de ração e falta um pouco de informação sobre tapetes higiênicos. Então, hoje a gente tem investido bastante. Por que eu estou tocando nesse tema aqui? Né? Eu estou no Pará. O preço para eu trazer um tapete de São Paulo, né? Levar um tapete daqui de São Paulo para Belém é em cima de cubagem. Então, meu frete dispara 20%, assim, comparado com quem está comprando aqui para o Sudeste, por exemplo. E aí, o preço que fica na internet aqui é o mesmo internet que bate lá, só que eu não consigo replicar esse preço. Então esse conflito, cara, isso não é um problema só você como indústria enfrenta, né? Todos os meus parceiros. Eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, Renato, porque medo de ser cancelado. Agora estamos oficialmente no digital, né? Mas quando eu falo para uma indústria que custo de distribuição no Norte e Nordeste é acima de 25% de custo fixo, o povo assusta, porque aqui em São Paulo é 15%, 13%. E aí o povo acha que é só frete, não é só frete. Então o conveniente que eu tenho, transportar tapete, cobrir meu custo fixo, e tá agressivo, ainda assim tentar ficar agressivo no pet shop, a mesma coisa o meu cliente, né? E ele também está enfrentando ali o consumidor que entra com o celular na mão, mas rede social aqui tá mais barato. Uma pergunta clássica aqui, teus tapetes estão nas grandes redes desse mercado, Pets, Cobasi, ou ainda não? Como que você está enfrentando aí o conflito de preço? Acho que é o grande desafio atual, né? Acho que para toda a indústria, e nós
temos um cuidado muito grande para que os preços dos nossos produtos não sejam aviltados, né, não caia numa vala comum no e-commerce. Frequentemente somos procurados por e-commerces, sejam iniciais, Marketplace. novos, pessoa... Tô montando e-commerce, eu já tenho um e-commerce Mas ele de determinada tapete não categoria. é bem um produto de e-commerce porque o frete pesa, né? Você não consegue estar mandando tão fácil assim. Mas é bem representativo, tem uma fatia, Venda online. tem uma Pra fatia mim era mais produto pequeno e caro, de alto valor agregado, assim, Leve, sabe? né? Leve, por ter um valor agregado justifica. legal, Considerável. Tá, aí ele considerável, ele justifica, Entendi. né? O e-commerce tem dentro do e-commerce, dentro da plataforma, né? Acima de 60, acima de 70, tem alguns benefícios, algumas vantagens e Passa aí certo valor, frete é grátis. Tá. Isso. Então ele é muito procurado, né? Por quem está iniciando ou quem já está dentro do e-commerce o mercado pet é um mercado que cresce, né, há mais de uma década acima de 2 dígitos, né, e ainda continuará crescendo desta forma. Então, todo mundo quer entrar nesse mercado, né, então o e-commerce, a pessoa que está no e-commerce do mercado X fala, opa, vou entrar no mercado pet. Então, a gente tem aí bastante solicitações, bastante procura pelas nossas marcas, para que sejam comercializadas no e-commerce. Porém, nós temos todo um cuidado para que os nossos produtos, os nossos preços não sejam Analisados, né? Aviltados, né, no mercado do e-commerce e prejudique o nosso distribuidor e prejudique... Hoje vocês estão nos grandes? Nós estamos nos grandes. Com todas as linhas? Não. Nós temos tem algumas linhas específicas que está no e-commerce, mas com aquele cuidado para que o preço não seja descolado de um preço de loja. E temos um produto, uma marca que uma marca exclusiva do distribuidor, que ela não está no e-commerce, justamente para proteger o distribuidor e os clientes indiretos desse distribuidor. Isso é legal, porque daí tem uma estratégia, né? Ele tem uma linha sim, direcionada para distribuição e uma linha direcionada para as grandes redes e e-commerce, para não haver esse conflito, né? Exato. Nós temos esse cuidado. Tá. E a gente está falando de uma grande loja que hoje tem talvez a maior marca de tapetes higiênicos do mercado, né? E é óbvio que o foco deles é essa linha. Como que você se posiciona ali do lado do uma Pets hoje que pertence a Pets? Teu produto fica competitivo ainda assim? Nós estamos presentes, né, em algumas lojas da Pets. Físicas. Legal. E também no e-commerce. Tá. Então nós iniciamos, né, um trabalho com a Pets, né, a Absortec nasceu, cadastramos, né, a Pets é um parceiro nosso desde o início da Absortec. E assim como tá a bem Cobasi, posicionado, preço competitivo, sem né, prejudicar aí o nosso distribuidor, né, pelo preço praticado, né, pela Pets ou pela Cobasi. Vou te fazer uma... Desculpa. Não, pode sim. Eu vou fazer uma pergunta bem fora de script para ele aqui, que é uma das coisas que eu vejo reclamação dos meus clientes, tá? Toda vez que chega alguém vendendo um tapete novo para ele, fala assim, eu não tenho espaço mais para pôr. Olha o tanto que isso ocupa de gôndola. O que o Renato diz assim para um varejista na hora, olha, escolha neste processo, seguindo estas condições, o que eu preciso ter? Se eu sou um varejista, eu preciso ter na minha gôndola, quantas marcas, e atendendo quais públicos, cobre tudo, não cobre, enfim. Uma boa pergunta, até porque eu vou complementar, a gente acabou de falar que é um setor muito commodity, né, e assim, a briga por preço é muito clara, né, e markup de lojista também, então assim, a gente vê muitos entrantes sempre ofertando ali condições melhores. Às vezes nem é contínuo o trabalho, mas assim, a gente sempre está, um dia consegue, outro dia não consegue, um dia consegue, um dia não consegue. Então, complementando a pergunta do Diego, assim, o que você tem para agregar aí de dicas de como a gente trabalhar o nosso lojista? Nós temos um produto com uma qualidade
muito boa, Uhum. e nós buscamos um produto com qualidade e custo-benefício. Tá. Né? Como eu comentei, né, existem vários tapetes, vocês também comentaram, existem várias marcas de tapetes higiênicos no mercado. Algumas optam por trabalhar preço, outras por trabalhar marca, e nós optamos por trabalhar um produto com qualidade e custo-benefício. Então, o que nós focamos? Né? Nós focamos aí no treinamento, né? Na divulgação do nosso produto, né? Ressaltando a qualidade, a performance, né? Como eu comentei, um consumidor que busca um tapete higiênico, ele está buscando um produto que absorva, né? Então ele opta por um produto com um custo-benefício, né? Então, muitas vezes um consumidor que compra um tapete que não absorve, ele pode comprar no primeiro momento por preço, mas depois com certeza ele não vai recomprar aquele produto. O nosso produto, nós temos uma recompra garantida, né? Então, o nosso o trabalho do distribuidor, assim que ele coloca o produto no PDV do lojista, então esse produto, uma vez que o consumidor experimenta, gera experimentação, esse consumidor ele vai se fidelizar, né, identificando que aquele produto não vaza, que aquele produto não tem Absorção boa, né? absorção boa, que elimina os odores, né, da urina do pet, e também, né, evita aquelas patas molhadas, né, quando o cão vai no tapete, faz ali o seu xixi, e depois ele sai e deixa a casa marcada ali com as patas molhadas, ou até mesmo quando ele retorna, né, e aí quando ele retorna no tapete, se o tapete estiver molhado, né, se for um tapete que não tem uma boa qualidade de absorção, então aí o cachorro ele vai evitar ali de pisar naquele tapete, porque aquele tapete ainda está molhado. Isso, que você está me falando aqui, todo mundo chega lá na loja falando a mesma coisa, meu tapete faz isso, faz isso, faz isso. E a diferença, né, que a gente encontrou é prova. A gente abre o tapete na loja, joga ali os 2 litros de água em cima, espera um pouquinho, levanta, realmente não cai uma gota. O lojista vê isso e diz, peraí, agora eu me impressionei. E o outro é o teste da unha, que a gente simula como se fosse o cachorro arranhando, e a gente vê muito tapete que esfarela, na terceira arranhada já está esfarelando aquilo ali. Eu me coloco no lugar do vendedor, porque toda hora chega um vendedor com tapete higiênico e o lojista ali tem o mais barato que o teu, tem o mais barato que o teu, mais barato sempre vai ter. Agora, cabeça de lojista, eu preciso ter um super premium na gôndola, eu preciso ter um premium, eu preciso ter um slim, eu preciso ter tudo isso. Quantas marcas seria se olhar até 5 marcas? Tem um número padrão, assim, porque a gôndola é uma só, né? Existem lojistas que buscam ofertar para o seu consumidor, como você comentou, um super premium, um prêmio e um econômico Quem vem por preço, e um leva de preço. Assim como existe lojista que está voltado ali para preço e ele quer comprar o mais barato, ele Sempre quer comprar mais o mais barato. Porém, consumidor, né, em muitos casos, o consumidor ele está buscando ali um produto que absorva. Então, eu já presenciei em muitas lojas, consumidor, pô, comprei esse tapete, mas esse tapete aqui não absorve, esse tapete... Então, eu acho que o lojista tem que estar atento, né, sobre o que ele quer oferecer para o consumidor dele, e mais importante do que o lojista é o vendedor também saber o que ele está oferecendo, o que ele está vendendo e orientar o lojista, porque falta muita informação. Então, muitos lojistas, eles compram um determinado tapete e eles não têm informação para saber por que esse tapete é bom, por que esse tapete não é bom. E aí é um trabalho, né, que hoje nós temos feito, né, já desde o início, que é um trabalho de treinar, de informar, de mostrar os diferenciais do produto, né, destacar né, como o propósito nosso é entregar um produto com qualidade por um custo-benefício bom. Então a gente tem esse trabalho aí agora o nosso trabalho é levar essa informação, fazer a divulgação, né, treinamento, em lojas, né, onde a gente vai ali... Faz essas demonstrações. Faz as demonstrações, mostra, ressalta, e aí o lojista começa a entender, opa, peraí, tapete higiênico não é tudo igual. Tapete higiênico não é só preço. Tapete higiênico, né, tem ali uma tecnologia, tem... Eu digo que
na verdade, não sou eu que diz, né? Na verdade, o que aconteceu com as fraldas infantis, né? As fraldas infantis eram fraldas grandes, né? Uhum. E com a nova tecnologia, essas fraldas diminuíram de tamanho e são fraldas hoje que entregam uma qualidade em absorção muito Maior do que aquelas maior grandes, do que era. Então foi, olhando para o que aconteceu nesse segmento, né, nós trouxemos isso para a Absortec. Então os nossos tapetes são tapetes compactos, que têm a mesma tecnologia das fraldas infantis, mais modernas hoje, e então hoje nós estamos entregando aí um produto com qualidade e esse custo-benefício. E importante destacar isso para o lojista, né? Então, como eu comentei, né, o lojista ele tem que entender que existem, né, tapetes higiênicos super premium e de preço, e que o consumidor ele está buscando em determinados momentos Algo que absorve. qualidade com custo-benefício, né? Eu acho que esse é o segredo do negócio, né? O consumidor está buscando um tapete Que resolva. que entregue absorção, Isso aí. porque caso Isso aí. contrário, se não entregar, ele volta ali para o jornalzinho dele ali. Renato, a gente está falando aí, né, de um atendimento nacional, voltando para a distribuição, né, um atendimento nacional que vocês fazem, né? Isso demanda de estrutura. Você falou que a fábrica hoje ela comporta, né, Uhum. baseada em tecnologia, qualidade. Mas como que é o atendimento comercial para esses distribuidores, né? Como funciona? Qual é a frequência? Qual os apoios, suporte que vocês dão nesse primeiro atendimento ali? Uhum. Nós temos representantes comerciais, né, treinados e que, né, eu os acompanho, em Aham. alguns casos eu sou o representante comercial, né, então a gente está ali atento, né, a trabalhar o sell-out dos nossos distribuidores, como eu comentei, né, investindo em treinamentos para a equipes de vendas, né, então, né, a gente sabe que quem é visto é lembrado, né, então a gente se faz presente, né, junto com as equipes de vendas dos nossos distribuidores aí, com campanhas, com treinamentos, né, justamente para destacar, né, a qualidade do nosso produto, né, essa nossa tecnologia, né, esse nosso custo-benefício, né, dos tapetes higiênicos da Absortec. Você já tem todas as áreas do Brasil preenchidas? Tem estado aqui que está livre para a Absortec, em busca de distribuição? O que que você tem? Lembra quem são? Quais são esses estados que você está em busca? Sim, sim. Existem oportunidades em alguns estados. Se quiser falar, aproveita que a gente divulga isso. Tá aberto no estado tal, não tem distribuidor na área X, Y, a gente divulga e tenta fazer esse encontro. Tá. Assim, existem oportunidades em alguns estados. Tá. Alguns estados existem um distribuidor de uma marca, mas que ainda Tá. pode outro distribuidor atuar. Tá? Com outra marca. Isso. Entendi. Então Teu tem caso oportunidades. é muito amplo, entendi. Inclusive, vocês, distribuidores que estão nos assistindo, por favor, né, se você estiver buscando aí um tapete, se você quiser um trabalho diferenciado, né, se você quiser aí uma exclusividade, entre em contato conosco aí na Absortec para a gente poder Maravilha. conhecê-los. Às vezes eu até tenho, mas é uma marca que não é minha, eu tenho interesse em desenvolver a minha, né? Não tenho volume para 30 mil unidades, como você colocou, mas eu posso fazer uma sociedade com outro distribuidor, fecha 3, 4, a mesma marca, cada qual no seu estado, isso é uma outra possibilidade, Com certeza. viabiliza, né, o projeto. Com certeza. É uma alternativa para você conseguir ter menos embalagem e aumentar a sua venda, né? Você fazendo essa união aí entre distribuidores. Aí você me entrega ou eu tenho que coletar? A fábrica está em Nova Odessa. Nova Odessa. Eu tenho que coletar lá. Isso. É rápido esse processo? Colocou o pedido, em quanto tempo você Hoje deixa? os seus 10, 15 distribuidores, dias. hoje os seus distribuidores, eles têm que retirar na fábrica? Você entrega? Sim. Tem que retirar. O segmento, né, de tapetes higiênicos, tapete higiênico, ele tem uma característica, né, um produto leve, mas ele tem uma cubagem alta. Aham. Então,
quando na formação de preço, isso é Acaba difícil de você impactando. conseguir retratar, né, de precificar. Então, todos os fabricantes, a maioria dos fabricantes trabalham de forma com o frete FOB, né? Então, alguns utilizam o tapete, dividem a carga, né? E aí isso para ele acaba sendo, para alguns o frete acaba sendo até mais reduzido, porque ele está pegando outros produtos e aí utiliza o tapete ali na carga em cima, né, de ração ou de outros produtos. Se eu estiver no Amapá e eu chegar assim, Renato, frete está dando 25% aqui do valor da nota. Consegue sentar para conversar, tentar viabilizar uma condição mais agressiva para quem está ali distante, tão distante da indústria? O nosso lema é nosso negócio é fazer negócio. Então, Isso aí. tá tudo aberto. Então, né, obviamente que a gente vai analisar, entender as características de cada região Uhum. e tentar, né, de uma forma negociável, atender a expectativa, né, do distribuidor, do lojista e fazer um bom negócio para ambos os lados, né? Um bom negócio para todos, né? Bom, Renato, você é um diretor aí super comercial, né? A gente sabe que vender mais, escalonar no faturamento, ou a gente vende mais para o mesmo cliente, ou a gente, né, aumentando o mix, né? Ou a gente atende mais cliente. Onde eu quero chegar? A Absortec, ela tem pretensão aí de ofertar para esse distribuidor que já trabalha com vocês, ou os que venham a trabalhar, tem algum projeto de expansão de categoria, de novos produtos, além do tapete higiênico? Por que não fralda? É possível fazer ali dentro com o mesmo maquinário? Tem a mesma característica, os insumos são os mesmos, Tá. porém o mercado de fralda ele tem grandes players, é um mercado muito maior, né? E o equipamento é até o mesmo, mas é uma outra área, é um outro negócio, né? Não tá temos no radar essa de vocês. não Tá. temos essa pretensão. Continuando com o tema aqui de expansão, né? Você falou não tá no teu radar, fraldas, legal. Mas exportação. Já pensaram nisso? Já começaram ou ainda não? Nós exportamos. Já está exportando, Já então? tem. Exportamos, né? Quais países que você está exportando? A gente exporta para América Latina, Europa, nós temos alguns países que nós já estamos exportando. Legal. América Central também. A exportação, a gente percebe que com o momento que ocorreu da pandemia, o preço do frete explodiu, baixou, o próprio dólar, né, também teve aí um grande aumento também recente. Então, cada vez mais, né, a nossa indústria nacional, ela está sendo procurada, né, nós estamos sendo procurados pelos clientes da América Latina, até América do Norte também, para ter uma produção continental, uma produção aqui local, né? Então a gente tem aí atendido bem a América Latina e percebemos aí uma expansão grande, né, nesse canal de exportação com as nossas marcas e também marca própria também. Tem alguma diferença? O tapete higiênico usado fora com os nossos aqui, é tudo igual, não está vendo nenhuma tendência fora que vai chegar no Brasil, a gente está falando exatamente do mesmo mercado. Mesmo mercado, mesmo produto. Renato, a gente tem acompanhado aí, né, a preocupação das grandes indústrias com essa nova geração, né, chama geração Z e a milênio, que tem voltado cada vez mais para tecnologia e tecnologia digital, né? A importância da comunicação, né, mais clara, voltada inclusive para a sustentabilidade, né, que é um apelo, né, dessa nova geração. Como que a Absortec tem pensado nos planos, estratégias, inclusive de comunicação e marketing para o futuro? Uhum. Nós temos inclusive já temos até a marca, está na gaveta, né, de um produto 100% biodegradável, um produto ecológico, um produto sustentável, porém entendemos que
o momento ainda não é um momento propício, né, para lançar esse produto. Então a gente sabe que o ecológico é algo que tem impactado, mas ainda não são muitos consumidores que estão dispostos a pagar um preço mais aumenta, alto, né? ali na ponta, para ter aquele produto ecológico. Então a gente já tem esse produto e vamos lançar aí no melhor momento aí, com certeza, para atender esse público que está buscando, que ainda a gente entende que ainda é um público pequeno, né? O mercado, a gente não tem esses dados, né? Mas ainda tem muita gente. Julga que ainda tem muita gente que usando o jornal, né? Como você falou ainda há pouco. Então é parte do papel de vocês aqui também estar levando informação para o mercado. Aí essa linha econômica, informação que eu digo dos malefícios que o jornal pode fazer para aquele pet. Isso precisa ser massificado mais ainda, né? Porque ainda tem muita gente usando. E esse cliente precisa sair do jornal para ir para o econômico. Sim. Né? Sim. A ideia do econômico é essa. Exatamente. Nós lançamos um produto recentemente, que é um produto econômico, então é um produto mais barato, né? Porém entregando uma qualidade em absorção muito boa também. Justamente para atender esse consumidor que vai entrar nesse mercado pela vai primeira entrar vez, nesse né? mercado aí pela primeira vez, exatamente, né? Existem consumidores que usam jornal, existem consumidores que ainda que utilizam uma caixinha, né? Onde o cachorro tem uma tela, ele tem uma telinha, né? isso, ele tem uma telinha, e olha só que engraçado, um amigo meu de Uberlândia, né, reencontrei ele depois de um tempo, e esse meu amigo, ele usava esse produto e ele não conhecia tapete higiênico. Uau, ele não frequenta pet shop, né? É engraçado, né? Que ele não usava tapete higiênico porque ele não conhecia. Mas daí dá para você ter dimensão que ainda existem muitos consumidores que não utilizam porque não conhecem. Ou utilizam um determinado produto, mas porque utilizam sempre aquele produto, não tem variação, por ser mais conservador, ele não varia e não experimenta outro produto, mesmo que às vezes ele não esteja satisfeito com aquele produto. Antes mesmo de eu conhecer, de estar entrando aí no segmento, né, de tapetes higiênicos, eu nunca esqueço, eu estava numa grande loja de pet, e existia um consumidor no caixa, eu estava atrás dele, um cara grande e tal, e aí ele falou para o comprador não, para o caixa, falou assim, olha, você avisa o pessoal de compras aí, que eu já utilizei todos esses tapetes que tem aqui, nenhum me atende, você avisa lá que eu quero um tapete melhor, por favor. E você no caixa ali. E eu ali, assim... acompanhando a situação, olhei, né? Nem existia Absortec, nem estava nos planos. Tá. Foi antes. Se fosse hoje, ele surtava. Não. Fácil. Mas, assim, é algo que eu vou carregar, assim, pro resto da minha vida, porque eu presenciei algo que eu nem ainda pensava, né, em Absortec, nem pensava ainda em ter nascido, né, não fazia parte desse segmento e não esqueço aquilo. Então, isso me marcou e agora, né, focado do negócio, eu vejo que ainda tem muito consumidor que compra determinado tapete e aquele tapete tá lá, né, não absorve, tá ali soltando ali aquele cheiro de urina, não tá legal, não tá absorvendo, mas ele tá ali usando aquele tapete. Então eu fico feliz e esperançoso, né, de saber que, né, nós temos ainda um espaço grande ali para a gente conquistar. Trabalhar. Eu tenho um case também, fazendo uma relação, já que você trouxe fralda, né? Logo que eu ganhei a minha primeira filha, e eu me deparei naquela seção de fralda no supermercado, eu fiquei, meu Deus, e agora?
Mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem, né? O que eu escolho? Porque a gente escuta, não, essa aqui vaza à noite, essa aqui dá alergia, essa aqui é aquilo, essa aqui é aquilo. E aí, assim, no pet, a gente já tem um conhecimento porque a gente está inserido, né, no mercado. Mas é a mesma coisa que eu trato com a minha equipe, eu falo, o tutor que chega dentro de um pet shop, que está com um filhote, que ele está ali mãe de primeira viagem, ele está naquela sessão com 10 opções de tapete, o que ele faz, né? E você trouxe aí, né, um ponto até de atenção, porque eu acho que hoje acontece pouco, é a diferenciação, treinamento do balcão, porque nem o balcão consegue ajudar nessa escolha. E eu vou mais além. Eu acho que esse é um papel, inclusive, do veterinário, tá? Eu acredito que esse é um papel do veterinário, como eu acho que é do pediatra, quando você chega com sua filha, ele indicar, talvez não a marca, né? Mas o conceito do negócio, né? Por que não usar um jornal? Por que usar um tapete, né? Porque o tutor que ele é primeira viagem, ele não sabe do ciclo da vacina, ele não sabe do parasiticida, ele não sabe do alimento, ele não sabe de nada. Inclusive, quanto tempo tem que sair para passear com o filhote, né? Então, assim, eu ainda insiro, a gente fala que é um produto commodity, mas eu ainda insiro na responsabilidade do veterinário de dizer a necessidade e a indicação ali do uso do tapete higiênico. Vou só fazer um complemento, Renato, que assim, olha a importância, aqui a gente tem a oportunidade e a responsabilidade do distribuidor de treinar esse balcão, esse vet, entender o estágio que esse cliente está. Então, se ele está pai de primeira viagem, pai de pet aqui que seja, cara, né, tem que destinar o produto adequado para aquele estágio. E a gente está falando de oportunidade para distribuidor num mercado que ainda tem muita gente que não conhece ou que usa jornal. Então, se eu sou um distribuidor e eu não estou nesse mercado, por mais que seja commodity, olha o tanto de mercado que a gente ainda tem para buscar com esse produto. Certeza. Exatamente. E aí eu puxo a indústria. Porque, assim, esse é um papel da indústria, né? De preparar o distribuidor, de dar subsídio, de dar material, treinamento. Esse é um papel da indústria, sim, né? Sim. Assim, não existe nenhum distribuidor nosso que não tenha treinamento da equipe. Se tiver algum, é porque ele não passou a data para agendar ainda. E é presencial esse treinamento, você se desloca... Quando é né? possível é presencial, caso contrário, nós fazemos o online. Tá? Então, assim, iniciamos o trabalho com o distribuidor, agenda a data para o treinamento. Pedra fundamental para começar o trabalho. Pedra fundamental para começar o trabalho. Bacana. Justamente entendendo, né, essa situação de que a informação precisa ser, né, multiplicada, né, e o vendedor que está na ponta, muitas vezes, ele conhece de medicamento, ou ele conhece de ração, mas ele não conhece de tapete higiênico. Então, a gente insiste muito nisso daí, para levar a informação, porque o balconista lá também, muitas vezes também, ele tem muito pouca informação. Muito, Bom, Renato, caminhando aqui para o final, vamos deixar claro aqui qual é o perfil de distribuidor que a Absortec busca hoje como parceiro? Buscamos distribuidores que tenham uma afinidade, que tenham aí um objetivo comum ao nosso, que é fazer uma parceria, né, duradoura, né, uma proposta, né, de ganha-ganha, né, então nós vamos fazer os investimentos que forem necessários para fazer com que o nosso produto seja comercializado. Então nós vamos investir em treinamento, vamos investir em campanha, e que essa parceria, né, ela continue aí por um bom tempo, né, porque a gente sabe que o início de trabalho, né, ele demora para acontecer, né, então você planta uma sementinha ali e depois você vai colher, né, ao longo dos meses, ao longo dos anos, né, então a gente quer fazer esse trabalho e a gente não quer que esse trabalho depois lá na frente seja, né, desmantelado e que não seja dada continuidade. Então, eu preciso ter uma equipe exclusiva para acessórios, ou se eu tiver uma equipe
que vende ração e que vende medicamento, você escolheria qual delas para colocar tapete? Tem uma preferência? É melhor uma terceira? Onde você acha que conversa mais? Eu acredito muito na conversa, na negociação, na proposta do que o distribuidor está oferecendo, né? Então, temos casos de distribuidores que o tapete anda junto com o medicamento, temos casos de distribuidores que o tapete anda junto com ração, e vai bem. Temos casos com acessórios. Então, eu acho que está muito no momento do distribuidor, né, na pasta que está ali, seja de ração ou seja de medicamento. Então, não tem um modelo definido, porque cada caso é um caso, né, cada equipe é uma equipe, né, pessoas são pessoas, né, então a gente acredita que nossa parte ali, a gente vai fazer o treinamento, vamos desenvolver aquela equipe e a gente, né, resolve isso aí com o distribuidor, né, a quatro mãos, né, dentro da possibilidade dele, a gente vai avaliar isso daí. Bacana estar conversando contigo, porque assim, é muita possibilidade, né? Eu posso já ter tapete e ainda assim ter tuas marcas, ou se você desenvolver uma marca para mim. Então assim, pro associado, procurar o Renato aqui sempre vai ter negócio, né? Com certeza. Nosso negócio é fazer bons negócios. Maravilha. É isso aí, pessoal. Então, se você que está aí nos ouvindo, né, participou aqui desse podcast, tem interesse na distribuição de tapete, a Absortec está à disposição, com né? certeza. Através do canal da Andipet, vocês conseguem um contato, mas, Renato, aonde que a gente pode falar direto aí com você? Nós temos nosso site que você pode acessar, que todos podem acessar também. Absortec.com.br. Absortec.com.br. Temos nosso e-mail também, saque@absortec.com.br. Isso aí. Se vier pela Andipet tem um desconto extra. A gente sempre vai tenta ter isso, um gente. Com diferencial, certeza. Associado da Andipet vai ter um tratamento VIP. Pronto, agora sim. E vai ter uma promoção descontão. Famoso 10 para 1, né? Que funciona sempre. Renato, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Leva um abraço lá pro Marcão, nosso associado da Bahia. Com certeza, está dado o abraço. Maravilha. E agradeço aí a oportunidade, né, por estar participando aqui com vocês. Desejo muito sucesso para a Absortec e até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais.